Tá. Pronto? Então, eu vou voltar lá na telinha para a gente iniciar de novo, tá bom? Então, a palavra que eu dei, a primeira... Opa, cadê? Cheio. A primeira palavra que eu pedi para vocês escreverem aí foi cheio. Cheio, sim. Então, qual que é o antônimo de cheio? Opa. Pode falar, professora. Vazio. 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 Ai. Ela tá muito perto da boca. Aí, acertei. Eu coloquei com Z. Próximo. Você abaixou seu som. Próximo. Eu vou falar. Vamos lá. Perto. Perto. Longe. Perto. Longe. Ótimo. Não Opa. entendi a palavra. Perto. De algum... Deixa eu ir com Z. Peraí, gente. A professora fez alguma coisa de errado. Peraí, que eu vou fazer de novo, tá? Fiz alguma coisa errada aqui. Então, a primeira palavra foi Caramba, eu falei. cheio, vazio. Aí eu falei perto. Qual que é o antônimo de perto? Longe. Longe. Antônimo de fechado. Aberto. 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 Antônimo de molhado. Seco. 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 Antônimo de rápido. Espera aí, professora. Devagar. Oi? Devagar. Pode ser lento. Rápido. Devagar. Pode ser. Lenta. Devagar ou lento. Tem que colocar essas daí? Essas três? Pode ser uma das duas. Tá. Próximo, alegre. Tá fácil, vai. Triste. Opa! Isso. Mais uma. Início. Fim. Alegre, triste. Ainda tô em rápido. Eu fui rápido? Desculpa. É que eu me Sim, empolguei. foi. Eu me empolguei, eu tô empolgadinha hoje. Início, fim. Posso ir? Não. Início. Tava indo muito rápido. Fim. Tá, eu tô Pode ir. Eu tô tentando manter a calma. Não. Põe alegre. Tô tentando manter a calma. Pode ir. Pronto? Não. Já tô em início. Agora pode. Pode? Então vamos lá. Achar. Perder. Achar. Achar. Pode ir. Eu tinha escrito uma palavra, mas agora eu pensei em outra. Essa aqui, ó. Caminhar. Nhar. Nossa. Quem não está caminhando está o quê? Andando. Está o quê? Não. Caminhar. Correndo. Como é que é? Correndo. Correndo. Então aqui, opa, Correndo. correr, certo? Sim. Era. Caminhar. Pronto. Ai, meu Deus, Agora- eu fiz dois. A última. Ai, eu tô Arrumar. 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 Desarrumar. 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 Então, o desarrumar, Desorganizar. veja bem, Arrumar. o desarrumar, a gente vai usar um artifício que não é bem o antônimo. Desorganizar?
arrumar, o antônimo de arrumar é bagunçar. Certo? Bagunça. Bagunçar. Bagunçar. É o contrário. Se eu falar desarrumar, eu não estou falando de sinônimo nem de antônimo, eu estou falando de prefixo. Então, uma coisa que vocês vão ver só daqui a alguns anos. Pronto, terminei. Deu certo? Terminei. Então, assim, ó, Sim. uma dica que eu deixo para vocês é assim, ó, toda vez que eu estiver falando de antônimo, eu não vou usar, por exemplo, o des na frente. Que nem a gente usou agora. Então aí, Arrumar, desarrumar. A gente não utiliza o des na frente. Tá? Toda vez que eu falar em antônimo, eu vou procurar uma palavrinha, mas não tem o des na frente. Arrumar, bagunçar. Combinado? Professor, Oi, peraí, deixa eu ver quem está me chamando. Pode falar. Pronto. Tudo pronto. Que página, professora? Pronto? Vai. Sim. Não, mas hoje eu vou facilitar a vida de vocês. Ai, pro. Ai, que beleza. Olha lá, vocês fizeram a lição de casa, certo? E eu queria, junto com vocês, falar de alguns exercícios que foi feito em casa. Pode ser? Eu quero deixar bem claro que assim, eu não corrigi os e-mails que vocês me mandaram e nem todo mundo mandou os e-mails com as lições. Eu mandei hoje. Tá? Mandei hoje. Pronto. Não, mas a Pro vai ver agora, depois da aula também. Tudo bem? Então, eu vou dar o retorno para vocês, eu vou dar a resposta para vocês individualmente, mas a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre esse texto, porque eu quero que a gente faça algumas observações importantes, tá? Então, a gente vem conversando sobre produção de texto basicamente desde março, que a gente vem falando exclusivamente de texto, falando bastante de como escrever um texto, né? E aí eu queria com vocês que vocês me mostrassem que vocês leram, né? Que vocês me mostrassem que vocês fizeram a lição em casa. Então eu vou perguntar para vocês algumas coisas, pode? Sim. Pode ser. Então tá bom. Com Então, certeza. Vamos lá, ó. Então vamos lá, turminha. Na história de João Maria, eu quero saber de vocês quem são os personagens. Vocês prestaram atenção? Posso falar? Claro, por favor, Luiz. O cisne, os pássaros, João e Maria, o pai e a madrasta e a bruxa. Por que o cisne e os pássaros? Porque tá na história. Né? Nesse caso aí, os personagens principais são João e Maria, certo? A gente já aprendeu isso. E a gente também já aprendeu que em toda história a gente vai ter também os personagens secundários. Professora, Oi, mas eu coloquei João, Maria, o pai de João e Maria e a madrasta e a bruxa. E a certo? madrasta e a bruxa. Eu coloquei. Certo? Então, assim, neste caso, o cisne e os pássaros, eles não entram nem como personagens secundários. Então, a gente vai entrar aí com personagens principais, o João e a Maria, né? Porque toda a história acontece em torno desses dois personagens. Os personagens secundários que entram e saem da história, não é? Aí a gente vai ter o pai, a madrasta e aquela senhora simpática mesmo. Certo? Quem tá fazendo esse barulho todo? A Esther. Não é. Bom, vamos lá.
Vamos continuar. Aonde foi que aconteceu a história? Onde se passou a história? Na floresta? Na floresta? E a casa. Floresta e casa. Exatamente. Então, a gente tem esses dois espaços que os personagens estiveram, certo? Aí fala em tempo. Dá pra gente, pelo texto, determinar o tempo? Professora, qual questão que você está falando? Eu que estou perguntando, não tá na lição. Entendi. Porque lembra que a gente falou, todo texto ele tem que seguir um padrão, mais ou menos, né? A gente tem que ter os personagens, a gente tem que falar do local onde está acontecendo, a gente tem que falar do tempo. Era uma vez, foi há 1000 anos atrás, foi ontem, não é? Quando a gente fala em texto, a gente tem que situar o leitor de onde, quando e como aconteceu a história. Então, eu quero que vocês façam esse exercício comigo agora. No texto, mostra pra gente qual o tempo em que isso aconteceu, a história. Mostra pra gente. Não. Não, mostra sim. Pode olhar aí no texto, não tem problema não. Até que faz? Eu não entendi a pergunta, Pro. Em que tempo que aconteceu a história? Em que tempo? Não foi... Aí, Que página é? Página 74 e 75, que foi lição de casa de sexta-feira. Em que tempo que aconteceu a história? Foi um certo dia? Foi... Quando foi? Foi um certo dia, uma certa noite? Um certo dia. Um certo dia. Né? Então, as coisas acontecem aí durante o dia, né? E aí mostra também pra gente uma passagem de tempo. Se eu olhar no segundo parágrafo da página 75, ele fala assim pra gente, ó, todos os dias a bruxa pedia para ver o dedo do João. Então, ela mostra pra gente que aquela história aconteceu em um certo dia, mas também mostra pra gente que existe uma passagem de tempo, certo? Então, toda vez que vocês forem fazer uma produção de texto, vocês forem escrever, produzir um texto, a gente tem que lembrar dessas informações. A gente tem que lembrar que eu preciso situar a pessoa que está lendo, o leitor, porque nesse momento, quando vocês passam a escrever, vocês são os escritores, os autores da história. Então, vocês vão precisar apontar para o leitor quando é que acontece essa história. Quem são os personagens principais? Quem são os personagens secundários? O personagem secundário, ele entra e sai da história. O personagem principal, não, ele está o tempo inteiro atuando na história. E sempre tem um vilãozinho na história, que nesse caso, quem que era? A bruxa. A bruxa, né? Em que momento da história vocês perceberam que é aquele momento que eu expliquei para vocês, que apresenta o problema? Lembra que a professora explicou? Que uma história sempre vai apresentar para a gente um problema. Em que momento vocês perceberam isso? No começo. Mas quando? Em que momento? Mesmo quando? Ai, no começo e no fim. A madrasta manda o pai das crianças para conversar com eles e Continua, eles gente. falaram que iam levar eles para a floresta porque eles não tinham condição de comprar comida para todos. Exatamente. Então, olha lá. No início do texto existe a apresentação dos personagens, que é o João, a Maria, o pai e a madrasta, certo? Já acho que no segundo, deixa eu ver, no segundo parágrafo, a madrasta já fala que que não tem como alimentar todo mundo, não é? Então, aí ele já apresenta
aquela situação, Conflito. do conflito, né? E depois, no desenvolver da história, não é? É que vão acontecendo os fatos que a gente... e aí a gente encerra o texto, né? Vocês perceberam que a gente não precisa ter uma apresentação muito longa, lembra? A gente não precisa ter um início muito longo para já apresentar o conflito, né? Aí a gente teve no primeiro parágrafo a apresentação, no segundo parágrafo a gente já teve o conflito, tá? Então eu quis trazer isso para vocês, para a gente ficar bem claro o que a gente estava conversando na sala de aula quando a gente estrutura um texto. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ótimo. Sim. Vamos dar uma olhada nos exercícios da página 76, as respostas? Sim, vai. Vamos lá? Sim. Então, vamos lá. Quais são os personagens do conto de fada João e Maria? João, Maria, madrasta, pai e a bruxa. Muito bom. Muito bom. Então, a gente tem a madrasta, o pai, o João, a Maria e a bruxa. Agora, se alguém escreveu aí um cisne e um passarinho, pode deixar, eu não vou brigar. Tá? Mas se não escreveu, também, eu acredito, professora, ela acredita que essa é a melhor resposta. Tá bom? Sem esses dois personagens. Professora, Oi. Quem é o cachorro que tá latindo? Luiz, isso é muito importante mesmo? Vamos lá. B. Pinte no texto o trecho que o autor introduz a história e os personagens. Qual que é? Quem fez aí pode me falar. Qual que é o trecho da alternativa B? Qual que é a resposta da alternativa B? Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha perto da mata com seus filhos João e Maria. A mulher era madrasta deles? Exatamente. isso, eu fiz isso. Eu pensei que não era esse. É esse mesmo, certo? Então, é o primeiro parágrafo do texto. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha, perto da mata, com seus filhos, João e Maria. A mulher era a madrasta deles. É onde vocês deveriam grifar, pintar, tá bom? Qual que é o fato narrado neste conto? Qual o fato narrado neste conto? Eles abandonaram os filhos, pois não tinham comida. Alguém fez diferente? Eles eram muito pobres. O fato narrado Precisa são duas crianças abandonadas por ordem da madrasta. Professora, eu fiz errado. Calma, Sofia. Calma. Então, assim, ó. É importante a gente mostrar que as duas crianças foram abandonadas na floresta, certo? Por falta de comida. Exatamente. Tá? Então, esse é o fato da história. Você colocou isto, está certinho. Se colocou um pouquinho a mais, está ótimo. Mas o principal é isso, que duas crianças foram abandonadas na floresta. Professora. Pode falar, Esther. Professora, Eu coloquei assim, eles se perderam no caminho para casa e acharam uma casa de doces, tá certo? Mas você colocou que eles foram abandonados na floresta? Sim. Então tá certo, Esther. Tá ótimo. Professora, Oi, Sol. o que eu escrevo? Então vamos lá. Errei. Vamos lá nós de novo.
Então, quem me chama? Matheus, Oi, Matheus, pode falar, meu amor. eu coloquei a parte que as crianças se perdem. Exatamente. Pode deixar. Tá certinho. Então, olha lá. Professora, Oi, quem me chamou agora? Gi? é, Pode falar, Gi. pode ser, eles abandonaram as crianças porque não tinham condições de comprar comida para todos? Sim. Pode sim, Gi. Tá certinho. Nossa, eu fiquei... Certo? Então, uma alternativa de resposta é essa aqui também, olha lá. 2 crianças são abandonadas na floresta e perdidas encontram, professora, a casa da bruxa na floresta, ponto final. Certo? Alternativa D. Qual o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? A falta de comida. Porque não tinham como Porque não tem, alimentar todos. porque não tem comida para todo mundo. Sim. Casa. Se alguém escreveu, por exemplo, só a pobreza, também está correto. Bruxa. No caso Pronto? Olha lá, qual é o grande conflito que as crianças vivem? Grande conflito. O maior conflito foi o pai não ter condições de alimentar. Foram abandonadas. O maior conflito foi o pai não ter condições de alimentá-los. O conflito Foram E abandonadas. também colocar as crianças na floresta, né? Sim. O que mais? Abandonadas. Os pássaros ter comido as migalhas de pão que o João tinha colocado. A bruxa tenta comer o João. Quem falou da bruxa? O Brian. A Esther. Eu. A Também. Esther. Esther. Muito bom. Muito bom. Mais alguém? Ô, professora, tem que colocar tudo isso que eles falaram? Eu coloquei, só foram abandonadas. Eu, professor. Ótimo, perfeito. Quem mais? Eu. Fala, Brai. Que a madrasta não aceitava os filhos do marido. A gente tem 2 grandes conflitos nessa história, né? O primeiro que é a relação a dificuldade, né? A pobreza, a questão de não ter comida para todo mundo. E também, quando eles vão, eles são aprisionados pela bruxa, que eles vão ser comidos pela bruxa, né? O João vai ser o alimento da bruxa. Também é um grande conflito na história, não é? Vocês não acham? Sim. Né? Tanto que ele passa a oferecer um pedacinho de osso para a bruxa pegar, porque ela não enxergava muito bem, para ela pegar e achar que era o dedinho dele que ele não tinha guardado, não é? Então a gente tem 2 grandes conflitos nessa história. Tá? Então, quem colocou só a questão da pobreza, de estar perdido na floresta, acrescenta a questão deles estarem aprisionados, eles terem sido presos pela bruxa. Tá? Pode escrever lá, por favor. Posso. Tá bom?
Minha internet está ruim hoje. Minha internet não está ajudando hoje, mas tenham calma, tá bom? Deixa eu apagar. Olha que prático. Aqui, então. A minha internet hoje, desde de manhãzinha, não está muito boa. Então, a alternativa é... Então, a gente pode colocar as duas crianças. Eu continuo que tá no meu, Foram. né? Cada um escreveu a mesma coisa de forma diferente. Eu percebi aí, mas eles escreveram a mesma coisa, né? Abandonadas pelo pai, né? Abandonadas na floresta, fica mais fácil. Pelo pai e pela Madrasta, né? Porque é a madrasta que pediu para ele colocar elas lá na floresta. Então, e quando são aprisionadas pela bruxa? Por que eu escrevi aprisionadas e não aprisionados? Porque eu comecei com olha lá, as duas crianças, eu comecei no feminino. Então, eu tenho que concluir no feminino. Tá? Então só vou colocar quando são prisionadas pela bruxa. Exatamente. E quando, né? Só completa aí. Pronto? Não, ainda não. Ô, Gi, você quer falar alguma coisa? Oi? 76. Entrei. 76, Maria. 73? 76. Tá bom. 36. Tem o Bruno. Prontinho aí? Sim. Qual que é o desfecho dessa história? Qual é o final dessa história? Chegaram em casa. Peraí, tem um monte de gente falando junto. Deixa eu voltar aqui, peraí. Um monte de gente falando junto. Um só. Fala, Luísa. Voltaram para casa com as pedras preciosas e sua madrasta tinha morrido. Certo, pode manter. Gi, Posso falar, professor? deixa a Giovana falar. Pode falar, Gi. Eita. Pode falar. Eu não tinha colocado porque eu não sabia o que era desfecho, né, mãe? Quando a gente fala em desfecho, é quando a gente fala a conclusão da história. Quando acabou a história, tá bom? Brian, pode falar a sua. Peraí, Sossô. Oi, Matheus. Pode, Brian. Quando chegaram em casa, o pai os esperava, arrependido por ter deixado os dois na floresta. A madrasta tinha morrido, então os três, com a riqueza trazida, puderam viver Certo. Fala, Sofia. É a mesma coisa do que o do Brian. A mesma Último coisa? parágrafo. Matheus, quer falar? Não. Não?
Meninas, Maria Eduarda, Clarice, querem falar? É exatamente isso, tá bom? É exatamente isso. Então, a Maria solta o João, não é? Eles jogam a bruxa no forno, não é esse o final da história? Jogam a bruxa no forno, eles pegam uma sacola de pedra preciosa, fogem, voltam para casa e encontram um pai totalmente arrependido e a madrasta havia morrido. Então, esse é o desfecho, é como concluiu a história. Tá vendo como é importante a gente entender como começa, qual é o meio, qual é o final? O que é o conflito, né? É importante a gente identificar esses pedaços dos textos que já estão escritos para que a gente possa pensar nos nossos textos quando a gente for escrever. Tá bom? Eu já senti assim, vocês, de quando a gente começou o ano letivo para cá, vocês já evoluíram bastante, vocês estavam com bastante dificuldade lá em interpretação de texto lá no comecinho do ano, né? Então, o que é necessário para a gente fazer a interpretação de texto? Igual a professora mandou lá no vídeo. A gente precisa fazer uma leitura, entender tudo direitinho. Se eu estou com dúvida na palavra, vou lá, pesquiso. Depois eu leio mais uma vez. Se eu precisar ler 3, 4 vezes o texto para entender o texto e conseguir fazer o exercício, é o ideal. Tá bom? Isso é sempre prática, mas interpretação de texto requer concentração, requer foco. Então, toda vez que vocês forem ler qualquer coisinha, procurem um lugar que vocês estejam, que não tenha barulho, que vocês possam se concentrar, ler com calma, entender cada palavra, para entender todo o contexto. Tá bom? Tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai encerrando por aqui. A minha pergunta para vocês é se vocês estão com alguma dúvida até agora. Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Nenhuma. Nossa Senhora, hein? Então, assim, ó, amanhã é matemática, tá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo, a gente parou na tabuada dos 5, né? Então, amanhã a gente entra na tabuada dos 6, acho que é 6, 7, 8, agora meu caderno ficou guardado, preciso pegar. O próximo conteúdo de matemática, não, 7, 8 e 9, tá? E aí a gente já entra em cálculos, multiplicação. Por isso eu fiz essa gambiarra aqui. Eu posso fazer um teste com vocês agora? Pode, claro. Pode. Só quero ver se vocês vão enxergar. Só quero ver se vocês vão enxergar. Pode ser? É no negócio. É nesse. Aqui, ó. A gente tem que entrar. Dá pra ler? Marcela. Dá? Dá. Beleza, então. Dá. Então, essa Dá semana pra aqui... pagar de novo, Pro? Hã? Dá pra pagar Dá de pra novo? pagar? Tá. Gente, eu sou uma pessoa muito... Que legal, eu quero ter uma lousa dessa. Cartolina e papel contact, hein? Cartolina e papel contact. Então, assim, ó. Amanhã a gente se encontra no mesmo bate-horário. Antes de se encontrar no mesmo bate-horário, bate-canal, tem a lição de casa. Lição de casa eu vou colocar no Sponte. Porão, pode colocar no Google Sala de Aula? Posso. Olha lá, lição no Sponte. Vai ser as páginas 64 a 67. Depois 69 até 71. Tá bom? Não se esqueçam de fazer essa lição e me enviar até amanhã por e-mail. Tá. Olha o e-mail aí, ó. profmarcela.novoidealpatriarca@gmail.com, sem o ponto .br. Combinado? Sim. Então, amanhã nos vemos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Amanhã eu quero todo mundo bem cheio de energia, tá? Então, quem não come bala, come uva passa. Quem não come uva passa, come bala. Quem não come uva passa, não come bala, come chocolate. Tá bom? Bastante energia pra gente fazer multiplicação amanhã. Eu vou estar muito animada. Combinado? Eu vou trazer um joguinho pra gente brincar amanhã.
Tá. Tá bom? Por que, professora? O quê? Quinta é meu aniversário. Ah, vai ter bolo na aula. Vai ter que ter bolo. Não. Professora, Eu quero bolo. Vai ter bolo Professora. virtual. Nada. Vai ter bolo online. Aqui, ó. Bolo Nada. online. Professora. Uma fatia assim, uma fatia assim. Hoje vai ter aula de inglês? Todo Tem, dia aula de Vai, inglês. todo dia. Tem, todo dia. Tá bom? Eu espero vocês amanhã com bastante energia, como eu falei. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau. Valeu pelo vídeo! Isso saiu. Tchau, prof. Tchau. Pera.